nesta campanha, né? O Evangelho da Salvação. Glória a Deus. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abre comigo no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 19. Aleluia. É um texto bastante conhecido, glória a Deus, mas que tem grande conteúdo a nos passar, amém? Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 9 e 10, amém? Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10 para a nossa meditação nessa tarde. Glória a Deus. Vai nos dizer assim, ó: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Levanta a tua Bíblia para o alto nessa tarde, fala comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Senta aí, glória a Deus. Desocupa a tua mão, e dá uma salva de palmas para Jesus. Isso, bate palma para o Senhor Jesus nessa tarde. Aleluia, que Ele está presente neste lugar. Quem crê que o Senhor está presente nesse lugar, levanta a mão e dá glória a Deus aí para Ele. Não, só quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus aí bem alto para o Senhor Jesus. Aleluia, que maravilha, meus irmãos. O Senhor Jesus está presente neste lugar, e o Senhor Jesus, Ele deseja, Ele almeja ouvir a tua adoração, amém? Ouvir o teu clamor, porque quando você abre o teu coração para Ele, é quando você está abrindo espaço para Ele ouvir o teu propósito. Como Ele vai dizer para a mulher samaritana, está chegando o tempo, e já chegou na verdade, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, amém? Então abre o teu coração nessa tarde para o Senhor Jesus falar contigo, para o Senhor Jesus abrir o teu entendimento, para que você possa receber mais e mais da graça celestial, das bênçãos celestiais que Ele tem a oferecer para cada um de nós, amém? A Bíblia fala aqui em Lucas capítulo 19, o doutor Lucas, né, Lucas era um médico experiente na sua área, então ele procura escrever este livro buscando sempre os detalhes de cada história que ocorreu no decorrer da trajetória de Jesus, no decorrer da trajetória dos apóstolos. E ele relata a história desse homem, um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era o chefe dos publicanos. Publicano, ele é um cobrador de imposto, homens que cobravam impostos naquele tempo, em Israel, ali em Jerusalém, em diversos lugares de Judá. E Zaqueu, ele acabou se tornando o chefe desses publicanos. Para você entender essa história, você precisa saber que um publicano, ele não era bem visto pela sociedade. O publicano, normalmente, ele era tratado como um traidor da nação, um traidor da pátria. E o povo judeu, que ele é um povo muito patriota, até hoje você vê isso, povo muito patriota. Quando se deparavam com alguém que era considerado um traidor da nação, um traidor dos seus compatriotas, eles desprezavam, eles, quem sabe, tentavam até mesmo tirar a vida dessa pessoa, desse cidadão que era um cobrador de imposto, que era um publicano, e quanto mais ainda o chefe dos publicanos. Então eu posso entender aqui, imaginar, quem sabe Zaqueu era um homem que ele já não podia andar sozinho pelas ruas. Quem sabe Zaqueu era um homem que precisava andar pelas ruas com uma guarda, com seguranças, para guardar sua trajetória pelo medo e pela possibilidade de ele ser apedrejado, de ele ser morto no meio do caminho. Quem sabe
Até mesmo a sua própria família havia abandonado esse homem, porque, como eu falei, o povo de Judá, de Israel, é totalmente patriota, meu irmão. Então, quem sabe até mesmo a própria família desse homem chamado Zaqueu, ele havia recebido esse desprezo, o desprezo da sociedade, o desprezo dos seus irmãos, o desprezo da sua família. E nós podemos também imaginar, se um publicano ele era inteiramente ou totalmente rejeitado pela sociedade, pela sua parentela, então o que leva um homem a se tornar um publicano? O que leva um homem a se tornar um homem como Zaqueu? O problema não era cobrar os impostos, não. O problema não era o seu trabalho, o problema é que eles colocavam valores acima do que o Estado pedia, e isso era considerado como um roubo diante da nação. Mas o que levava um homem a cometer tal ato? Logo, Zaqueu que era judeu, e um judeu ele cresce desde o berço dentro de uma igreja. O judeu ele cresce desde o berço, desde de bebê ali ele já cresce aprendendo acerca da lei, a palavra de Deus. Ele já cresce entendendo que ele não poderia roubar a nação, não poderia roubar o povo. Ele já cresce entendendo que ele não poderia cometer certos tipos de atitudes. Ele já cresce num berço cristão num lar onde segue a palavra de Deus. E quem sabe Zaqueu, por alguma frustração no decorrer da sua caminhada com Deus, porque o judeu, a Torá, a lei de Moisés, ela é pregada dentro das escolas. O pai ensina desde criança o que ele deve seguir. As sinagogas ensinam constantemente um aprendizado acerca da palavra de Deus. Mas ainda assim você vê que Zaqueu, ele não decidiu continuar. E quem sabe o que o afastou da presença de Deus possa ter sido as frustrações que todo ser humano está sujeito a sofrer todos os dias. Quem sabe tenha sido os escândalos que constantemente nós estamos vendo e vivendo isso no nosso meio da igreja. Quem sabe tenha sido a frustração com um ente querido, com alguém dentro da tua casa. Quem sabe uma traição vivida ali, sofrida. Quem sabe alguma coisa o afastou dos caminhos do Senhor. E é exatamente por isso que o Senhor ele falou comigo nesta palavra. Porque quem sabe tem pessoas aqui em nosso meio, pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que você começou como Zaqueu, como um bom judeu, que cresceu em um lar cristão, que aprendeu acerca da palavra de Deus, que se aperfeiçoou, quem sabe, nos caminhos do Senhor. Veio um pai cristão, uma mãe cristã, mas no decorrer da vida, quem sabe, eu esteja falando com pessoas que também sofreram alguma decepção, que também sofreram alguma traição, que também viveram circunstâncias que você se sentiu até desprezado, desvalorizado, e por consequência disso se afastou dos caminhos do Senhor. Mas também assim como Zaqueu, que a palavra nos faz entender que agora, mesmo com tanto dinheiro, porque o publicano já ganhava bem, imagine o chefe dos publicanos, mesmo com tantas riquezas, mesmo com tantas posses, mesmo com tantas propriedades, com tantos patrimônios ali, mas quem sabe agora aquele vazio que a psicologia ela chama de solidão cósmica, que invade o coração do homem, mesmo estando no meio de uma multidão, cercado de amigos, mas você se sente sozinho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que essa solidão aí não é nada mais, nada menos do que a falta da presença de Jesus na tua vida, do que a falta da presença do Senhor Jesus para saciar a tua alma, do que a falta da presença de Jesus para satisfazer o teu interior. E isso não está longe de nós, porque nós vemos pessoas dentro da igreja se sentindo dessa maneira, porque nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Nós vemos pessoas dentro da igreja hoje
E até mesmo ali a depressão tem alcançado muitas vidas por causa desse sentimento de solidão, por causa desse sentimento de desprezo. E eu quero dizer para você, meu irmão, que somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio na tua alma. Somente você, eu não estou falando somente aqui com pessoas que estão afastadas do Senhor, mas com pessoas que constantemente buscam a presença, mas ainda assim não conseguiram ter um encontro genuíno com Ele. E aqui Zaqueu, quem sabe, ele se sente nessa situação. Zaqueu aqui se encontra nessa situação, um homem cheio de posses, cheio de riquezas, e agora ele ouve falar do Senhor Jesus. Ele ouve falar do Senhor Jesus, um grande homem de Deus a princípio, que fazia sinais, que realizava prodígios, que fazia maravilhas por onde passava. Quem sabe Zaqueu ouviu que o Senhor Jesus perdoa pecados. Quem sabe o peso dos seus pecados estavam pesando sobre os seus ombros. Quem sabe a sua consciência já não deixava mais Zaqueu dormir. Quem sabe as circunstâncias vividas constantemente já não permitiam que esse homem tivesse paz. E a Bíblia vai dizer que ele deseja ver Jesus. Ele deseja ver Jesus. E ele sabe que Jesus ele ia passar ali por onde ele morava, em Jericó. E ele também entendia que ele não poderia, porque Jesus era cercado de uma grande multidão. E ele poderia ter desistido neste momento, como muitas pessoas fazem, quando se deparam na primeira barreira. As pessoas vêm para a igreja em busca de um milagre, em busca de uma resposta. As pessoas vêm para a igreja em busca de salvação, em busca de perdão dos seus pecados. E muitas das vezes começam a se deparar com um problema. Muitas das vezes começam a se deparar com uma situação indesejável. Muitas das vezes até dentro da igreja mesmo, você é desprezado por alguém, pelo pastor, pelo irmão, pelo obreiro. E a primeira decisão que você toma qual é? É a decisão de sair da igreja. É a decisão de não voltar mais à igreja. É a decisão de procurar outros recursos. Mas olha só um exemplo desse homem Zaqueu, um homem que era de baixa estatura, e ele sabia que Jesus era cercado de uma grande multidão, e ele não poderia ver Jesus de qualquer maneira, mas ele não deu uma desculpa, não, ele procurou uma solução para se encontrar com Jesus, mesmo diante daquela situação, daquela barreira, daquele problema, ele decidiu: eu não saio daqui sem ter um encontro com Jesus. E ele decide subir em uma figueira brava, né? Decide subir. E ele sobe e aguarda, quem sabe Zaqueu ansioso ali esperando pela passagem de Jesus. O objetivo de Zaqueu era só ver, eu só preciso ver Jesus. Quem sabe o seu coração estava uma fé intensa, dizendo que nem a mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente tocar na hora de Jesus, eu serei curado. Quem sabe Zaqueu estava com essa mesma expectativa no seu coração: se eu só olhar para Jesus, eu alcanço o milagre para a minha vida. Se eu só olhar para Jesus, eu alcanço a salvação para a minha vida. E ele sobe naquela figueira e fica lá pendurado, aguardando o momento exato do Senhor Jesus passar. E a Bíblia vai dizer que vem Jesus com a sua comitiva, com a multidão ali que cercava Jesus, e Jesus para exatamente embaixo da árvore onde Zaqueu estava pendurado para vê-lo. Naquele momento Jesus para, e quem sabe para Zaqueu ali já era o suficiente. Poxa, eu já vi a Jesus, já ganhei o meu dia, já ganhei a minha vida, para mim já está tudo ok, eu acabei de ver o Senhor Jesus. Quem sabe aquilo ali já era a satisfação para a alma daquele homem.
Mas a Bíblia vai dizer que Jesus para exatamente onde Zaqueu está, e ele vai olhar para cima, onde Zaqueu estava. Quem sabe Zaqueu até se assusta naquele momento, e o Senhor vai dizer para ele: Zaqueu, Zaqueu, olha só, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Quem sabe você veio aqui em busca de uma resposta, quem sabe você veio aqui somente em busca de uma cura, quem sabe você veio aqui em busca de uma providência, mas o Senhor está dizendo para você aqui nessa tarde: não só vai alcançar providência, a resposta, como também convém que Ele pouse na tua casa, como também convém que Ele visite a tua família, como também convém que Ele entre com providência lá no meio da tua família, da tua parentela. Quem sabe para levar salvação para a tua casa, quem sabe dentro da tua casa você está vivendo um pé de guerra, meu irmão, mas quando você vem aqui em busca de um encontro com Jesus, Ele entra na tua casa e muda a situação na tua família, meu irmão. E Zaqueu desce, leva Jesus para dentro da sua casa, faz um banquete ali, e a Bíblia vai dizer, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Olha só, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E quando Jesus olha essa situação, Zaqueu, é interessante que Jesus ele não precisou pregar para Zaqueu. É interessante aqui que você vê Jesus, ele entra, simplesmente faz a sua refeição ali. Alguns de lado de fora zombam, ele diz: está sentado com o pecador ali, com o publicano. E Jesus não diz nada, não fala nada. Mas só a presença de Jesus na tua casa gera transformação de vida, meu irmão. Só a presença de Jesus no meio da tua família gera mudança de vidas para pessoas na tua casa, meu irmão. E aquele homem agora ele se arrepende, aquele homem agora com o coração aquebrantado, ele decide fazer uma solidariedade, ele decide ali abrir mão daquilo que o afastava do Senhor Jesus. E nesse momento o Senhor Jesus disse para ele: hoje veio salvação para esta casa, hoje veio salvação para esta família, hoje veio salvação para essa alma, porque esse daí também ele é filho de Abraão. E o Filho do Homem, ele veio salvar, ele veio buscar aquele que se havia perdido. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta tarde, que quando você decide ter esse encontro genuíno com o Senhor Jesus, a salvação ela entra na tua casa, a salvação ela começa pela tua vida. Deus começa a transformar a tua vida, Deus começa a moldar a tua vida, você alcança a salvação para a tua vida. E agora Deus também ele começa a trabalhar dentro da tua casa, ele começa a trabalhar no coração dos teus filhos, ele começa a trabalhar no coração do teu marido, da tua esposa, ele começa a trabalhar no coração da tua parentela, começa a visitar o teu pai, a visitar a tua mãe, o titio, a titia, ele começa a visitar todas as pessoas que fazem parte da tua família, meu irmão, e aí começa a gerar transformação, começa a gerar mudança, começa a gerar algo impactante para gerar salvação para dentro da tua casa. E é nesse momento, meu irmão, que é nesse momento que você também recebe a salvação, não só para a tua vida, mas para toda a tua casa alcança a salvação do Senhor Jesus, porque foi esse o objetivo de Jesus ter vindo a esse mundo. Ele vai dizer: eu vim a este mundo para buscar, eu vim a este mundo para salvar o que se havia perdido. E quem sabe nesse momento Zaqueu, que estava perdido por ter se afastado dos caminhos de Deus, agora recebe novamente o Senhor Jesus na sua vida, recebe novamente o Senhor Jesus na sua casa, recebe novamente a salvação para a sua alma. Porque a salvação é isso, meu irmão. Deus ele oferece a salvação para a tua vida através de Jesus Cristo, mas a salvação não é sua até que você aceite. Deus está lá com a salvação te oferecendo. Está aqui, meu filho, a salvação, mas a salvação só será sua quando você decidir recebê-la na sua vida, quando você decide receber Jesus Cristo na sua vida, quando você decide recebê-lo no teu coração,
Quando você decide fazer do Senhor o Senhor da tua casa, o Senhor da tua família, o Senhor do teu trabalho, o Senhor dos teus pensamentos. Quando você decide isso, meu irmão, aí não existe barreiras que possam impedir o agir de Deus. Não haverá impedimento algum, barreira alguma que possa parar o agir de Deus na tua casa. O inferno pode se levantar com todos os seus demônios para tentar pelejar contra a tua vida, mas eles vão se levantar só para cair, meu irmão, porque as mãos de Deus vão estar sobre a tua casa, porque as mãos de Deus vão estar sobre a tua família, meu irmão. Coloque-se de pé nessa tarde. Aleluia. Fica de pé que eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Quem recebe esta palavra nessa tarde? Quem recebe esta palavra?